E aí, moçada, tudo certo? Aula 6 e agora a gente inicia um novo grande subtópico dentro do nosso nivelamento. As aulas 6, 7, 8 e 9 serão sobre um negócio chamado estequiometria. Então a gente vai gradualmente aumentando os passos até na aula 9 a gente fazer problemas completos. Bom, nessa primeira aula nós teremos uma grande apresentação do que é uma reação e como balanceá-la, tá bom? Então vamos começar nessa primeira aula entendendo bem o que são as reações químicas, tá? Então aqui eu trago o exemplo de uma reação da queima do etanol. O etanol tem essa fórmula molecular aí, ó. Então, tá aqui a queima do etanol. Você tem o etanol, veja bem, ó, H3C, CH2OH. Isso é tudo uma coisa só. Note que isto é idêntico ao que está escrito aqui em cima, só que aqui você consegue ver a estrutura, né? Ó, tem 2 carbonos, C2. Tem 6 hidrogênios, 3, 4, 5, 6, H6. Tem um oxigênio O, tá aqui o oxigênio O. Então veja que isso é igual a isso. A queima do etanol é a reação dele com moléculas de oxigênio do ar, ó. Então oxigênio do ar, oxigênio do ar, oxigênio do ar. Veja o que acontece na queima, né? Na queima, esse camarada mais o oxigênio do ar, eles se recombinam, formando duas moléculas de CO2, veja aqui, ó, CO2, outra de CO2, e mais 3 moléculas de água. Essa é uma reação de combustão, em que você tem um reagente reagindo com oxigênio da atmosfera, formando CO2 e água, né? Sempre será CO2 e água. Às vezes só CO2, às vezes só água, mas sempre aparecem esses dois camaradas, tá bom? Em reações de combustão de coisas orgânicas e tal. Muito bem, tá? O que você precisa entender? Do lado esquerdo, nós temos os camaradas antes da reação, que a gente chama de reagentes, tá? E aí, do lado direito, a gente tem um rearranjo de todas as partes aqui, formando outras moléculas, que são diferentes dessas iniciais, que a gente chama de produtos. Mas você tem que reparar uma coisa, esse é o coração da aula, que é o seguinte. Deste lado temos 2 átomos de carbono, este e este, concorda? Temos 2 no total. E do lado direito também temos 2 átomos de carbono. Reparem neste e reparem neste aqui. Sacou? Veja agora o hidrogênio. Aqui nós temos 6 hidrogênios. Quer ver como tem? Ó? 3, 4, 5, 6. E do outro lado tem quanto? 6 também, ó. 2, 4, 6. Legal. E oxigênio, nós temos 7 oxigênios, ó. 2, 4, 6, 7. 2, 4, 5, 6, 7. Né? Então tem 7 oxigênios de um lado, 7 oxigênios do outro. O que você entende, portanto, deste primeiro exemplo? Você entende que todos os átomos que estão nos reagentes necessariamente apareceram nos produtos. Isso é uma necessidade, tá? Antes da gente fechar a aula de hoje, eu só quero que você veja esta representação da reação e veja como é absolutamente idêntico. Uma molécula de etanol aqui, mais 3 moléculas de oxigênio, ó, 1, 2, 3 oxigênios, formando 2 de CO2, tá aqui, ó, 2 de CO2, 3 de água, ó. Tá? Só para você ver essa diferença. Bom, qual é a frase para marcar no coração que a gente vai precisar na aula de hoje? Uma reação química nada mais é que um simples rearranjo, uma recombinação de todos os átomos que estão nos reagentes. Aqui, ó. É uma recombinação dos 2 carbonos, dos 6 hidrogênios e dos 7 oxigênios que estão aqui. Você vai pegar eles e ligá-los agora de uma maneira diferente. Então, ó, é um rearranjo, uma recombinação dos átomos dos reagentes, formando os produtos. Isto é uma reação química, tá? Uma reação química nada mais é do que você reorganizar os átomos, fazer combinações diferentes, tá bom? Então, com esta frase, a gente chega na aula 2, em que a gente vai tirar conclusões mais específicas, tá? Até logo, espero que você tenha entendido bem a ideia. Logo voltamos. Até já.